Nesse vídeo eu vou fazer a correção da atividade sobre tangente na circunferência trigonométrica. Na questão 32, é solicitado para a gente calcular, se existir, os valores dessas tangentes. Para isso, a gente vai utilizar então a circunferência trigonométrica com a reta tangente marcada e os seus respectivos valores dos ângulos notáveis e dos seus múltiplos. Então, na letra A, pede para a gente verificar quanto é a tangente de 120 graus. Então, eu olho na circunferência trigonométrica, 120 graus está aqui, a projeção na tangente é menos raiz de 3 sobre 3. Então, sempre cuidando, né, que a projeção ela tem que passar pelo centro da circunferência e seguir até encostar na reta tangente. No valor que ela encostar na reta tangente, é o valor da tangente do ângulo. Então, aqui é menos raiz de 3. Tangente de 180 graus. Então, 180 graus está aqui, a projeção na reta tangente dá no zero. 210 graus. Está aqui o 210 graus, a projeção nos leva para menos raiz de 3 sobre 3. A tangente de 90 graus. 90 graus está aqui. Se a gente fizer a projeção, vou até colocar aqui com a régua o prolongamento, a projeção nunca vai encostar na reta tangente, né? Porque aqui acaba formando uma reta que é paralela à reta tangente. Então, a tangente de 90 graus não existe. Por isso que o enunciado fala para a gente calcular se existir. A tangente de 240 graus, está aqui, 240 graus, a projeção nos leva para o valor raiz quadrada de 3. A questão 33 é muito similar à questão 32, a diferença é que agora as medidas das tangentes que a gente precisa calcular, elas estão indicadas em radianos. Então, agora eu vou utilizar a circunferência trigonométrica com as medidas em radianos para facilitar. Então, na letra A, é a tangente de 3π sobre 2. Ora, 3π sobre 2 está aqui. Se eu fizer a projeção passando pelo centro da reta tangente, da circunferência trigonométrica, eu também percebo que essa projeção está numa reta que é paralela à reta tangente, ou seja, nunca vai se cruzar. Então, a tangente de 3π sobre 2 é outro valor de tangente que não existe. A tangente de zero, né? 0 graus está aqui, a projeção já dá em cima do próprio eixo, a própria reta tangente. Então, a tangente de 0 graus é 0. 5π sobre 3. 5π sobre 3 está aqui, a projeção alinhada com o centro da circunferência nos leva para o valor menos raiz quadrada de 3. Letra D, a tangente de 3π sobre 4. 3π sobre 4 está aqui, a projeção dele nos leva para o valor menos 1 na reta tangente. E 11π sobre 6 está aqui, a projeção alinhada com o centro da circunferência nos leva para o valor menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Na questão 34, a gente sabe que o valor do x é 30 graus, e aí a gente tem que calcular o valor da expressão y, que é dada por 2 vezes seno de x menos 4 vezes o cosseno de x mais tangente de 2x, tudo isso dividido por cosseno de 4x menos seno de 2x. Então, a primeira coisa a se fazer é trocar esse x por 30 graus e dar uma melhorada nessa expressão. Então, vai ficar y igual a 2 vezes o seno de x, então o x é 30 graus, então 2 vezes seno de 30 graus, menos 4 vezes o cosseno de x é 30 graus, mais a tangente de 2x, então 2 vezes 30 dá 60. Tá aqui. Aí o denominador, cosseno de 4x, então é cosseno de 4 vezes 30 graus, que é 120 graus, menos o seno de 2x. 2 vezes 30 graus é 60 graus. Aqui a gente tem vários valores de medidas de ângulos notáveis, né?
Agora a gente vai pegar na circunferência trigonométrica os valores desses senos, cossenos e tangentes. Começando aqui com o 2 vezes o seno de 30. Então, 30 graus na circunferência trigonométrica, tá aqui. O seno é 1/2, né? Então, aqui é 2 vezes 1/2. Menos 4 vezes o cosseno de 30. 30 graus, o cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Mais, tangente de 60 graus. 60 graus está aqui. E a projeção é raiz quadrada de 3. Agora os denominadores. Cosseno de 120 graus. Então, 120 graus está aqui. A projeção no eixo do cosseno é menos 1/2. Então, menos 1 sobre 2. Menos o seno de 60 graus. 60 graus, o seno é raiz quadrada de 3 sobre 2. Pronto. Agora a gente vai resolver essa expressão, né? Primeiro as multiplicações e depois as adições e subtrações. Então, 2 vezes 1/2 é 2 vezes 1 dividido por 2. Isso dá 1. Menos 4 raiz de 3 sobre 2. Aqui dá para simplificar o 4 com 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, aqui vai ficar só 2 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Aqui, menos 1/2 menos raiz de 3 sobre 2. Vou fazer aqui no canto, menos 1/2 menos raiz quadrada de 3 sobre 2. A gente multiplica cruzado, né? Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. E multiplica os denominadores. 2 vezes 2 dá 4. Então, isso aqui é menos... dá para simplificar aqui, Aqui dá para simplificar tudo por 2. Aí vai ficar menos 1 menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí facilita os nossos cálculos. Menos 1 menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Dá para fazer direto também, né? Porque tem o mesmo denominador, né? Então é só diminuir os numeradores. Menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente pode melhorar, menos 2 raiz de 3 mais raiz de 3, né? Devo 2 raiz de 3, tenho 1 raiz de 3. Então vai me sobrar 1 raiz de 3 positivo. Então essa expressão eu posso escrever assim, 1 menos, não mais. Porque eu tenho 2 negativas e uma positiva, né? Então vai me sobrar uma negativa. Então, menos raiz de 3 dividido por menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Aí a gente transforma essa daqui em fração, né? E vai multiplicar cruzado. 1 vezes 2, 2, menos raiz de 3 vezes 2, menos 2 raiz de 3. 1 vezes menos 1 menos raiz de 3 é menos 1 menos raiz de 3. Já está quase pronto. Mas aqui a gente precisa fazer um tratamento, que é racionalizar essa raiz. A gente não pode deixar o símbolo de radical no denominador de uma fração. Aí quando isso acontece, tem que utilizar a técnica da racionalização. Então aqui, vou fazer aqui também no cantinho, vou ver quanto é que vai dar. É 2 menos 2 raiz de 3 sobre menos 1 menos raiz de 3. Aí a gente vai multiplicar numerador e denominador por menos 1 mais raiz quadrada de 3. Então, aqui agora tem que fazer um chuveirinho, né? 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3 positivo. Menos 2 raiz de 3 vezes menos 1 é mais 2 raiz de 3. E menos 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 é menos 6. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Agora os denominadores. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 1 vezes raiz de 3 dá menos raiz de 3. Agora o segundo. Menos raiz de 3 vezes menos 1 dá mais raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá menos 3. Então, isso aqui vai ser o quê? Menos 2 com menos 6 dá menos 8. Tá aqui.
2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 dá mais 4 raiz de 3. Menos raiz de 3 mais raiz de 3 cancela, que dá 0. E 1 menos 3 dá menos 2. Aqui ainda dá para simplificar, tá? Dá para deixar a resposta como menos 4. Vai faltar espaço aqui. Vou botar aqui no outro canto, ó. Menos 4 mais 2 raiz quadrada de 3, né? Porque menos 8 mais 4. Menos 8 dividido por menos 2 dá mais 4. E mais 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Aqui negativo, tá bom? Na questão 35, é solicitado para a gente dar o sinal de algumas tangentes. Então, não é o valor, é só o sinal, né? Na letra A é a tangente de 200 graus. Ó, 200 graus está aqui, mais ou menos, né? Se eu fizer a projeção, isso vai pegar na parte superior da reta tangente, que é a parte positiva. Então, a tangente de 200 graus é maior do que zero, é positiva. Tangente de 310 graus. 310 graus está mais ou menos aqui, né? Se eu fizer a projeção, ela me leva aqui para a parte inferior da reta tangente. Então, o valor da tangente de 310 graus é um valor negativo. A tangente de 4, a gente pode fazer com o auxílio da calculadora. Tangente de 4 é 0,069, então isso é um valor positivo. A tangente de 2, a gente também consegue fazer com o auxílio da calculadora. 0,034, então é um valor positivo também. E a tangente de 1, a mesma coisa, 0,01 aproximadamente, então também é um valor positivo. Aqui eu estou utilizando a calculadora científica, mas a calculadora do celular, a calculadora do computador, né, também tem o valor tem a tecla para a gente calcular a tangente, tá? É só colocar ela no modo de calculadora científica no computador, ou no caso do celular, colocar o celular na posição paisagem, que daí aparecem mais opções e vai aparecer a opção da tangente também. Na questão 36, a gente tem que classificar as afirmações como verdadeiras ou falsas. Aí a primeira, a letra A, está dizendo que a tangente de 100 é menor que a tangente de 105 graus. Então, olha só, tangente de 100, mais ou menos aqui, né? Se eu fizer a projeção dela lá embaixo, ela vai dar bem lá embaixo da reta, né? E enquanto que a 105 graus, está um pouquinho mais para a direita. Então, se eu fizer essa outra projeção, deixa eu fazer aqui de lápis, a gente vai ver que, na verdade, é sim, a tangente de 100 ela é menor que a tangente de 105 graus. Imagina que o 100 graus está aqui e que o 105 graus está aqui, né? Então, se eu boto aqui, vai lá em algum determinado momento encostar na reta tangente. Enquanto que a de 105 graus, ó, ela vai depois encostar na reta tangente antes, né? Então, a 105 graus é maior do que 100 graus. Ou eu posso dizer também que a tangente de 100 graus é menor que a tangente de 105 graus. Isso é verdadeiro. Letra B. A tangente de 20 é maior que a tangente de 25 graus. Ó, imagina que o 20 está aqui e que o 25 graus está aqui. Bom, aí a projeção do 20 graus, né, mais ou menos aqui, a do 25 graus, mais ou menos ali. Então, a tangente de 20 é maior do que a de 25? Não, né? Ela é menor. Então, a letra B é falsa. A letra C. Existem dois números reais no intervalo de 0 a 2π, então, ou seja, dois números reais que estão aqui na circunferência trigonométrica, entre 0 e 2π, que é uma volta completa, cuja tangente vale 3. Bom, a gente sabe que o 3 vai estar lá para cima na reta tangente, né? Aqui está a raiz quadrada de 3, então 3 é mais um bom caminho até chegar lá em cima. Então, o que a gente quer saber? Se existem dois números reais cuja projeção vai encostar lá em cima no 3. E tem, né? É algum número real que está aqui no primeiro quadrante e outro número real que está aqui no terceiro quadrante. Só para a gente ter certeza que vai existir, olha só. Eu fizer na calculadora a tangente... Peraí, só um minuto. Se a gente olhar, né, na tabela trigonométrica, a gente vai ver que o valor da tangente ele vai sempre aumentando, né? Ó. Conforme a gente vai aumentando o ângulo ali no primeiro quadrante, esse valor vai aumentando. Até chegar aqui, ó, num ângulo bem perto de 90 graus, olha o valor da tangente. É, assim, um pouco mais de 57.
Então, sim, vai ter aqui, né, um valor entre 71 e 72 graus que vai dar exatamente 3, porque, né, 71 graus é 2,9, 72 graus é 3,07. Então, sim, isso vai acontecer no primeiro quadrante e vai acontecer com o ângulo simétrico do terceiro quadrante. Então, vai ser aqui o valor entre 71 e 72, que a projeção vai dar lá em cima no 3 da reta tangente, e o respectivo simétrico aqui embaixo. Aí a questão D. A tangente de 80 é menor que o seno de 80. Ó, a tangente de 80 está mais ou menos aqui, né? Ela é um valor bem maior do que 1. Enquanto que o seno de 80 graus, aqui 80 graus, ele é um valor menor do que 1, né? Porque o seno é sempre entre menos 1 e 1, assim como o cosseno. Agora já a tangente não. Então, a tangente de 80 graus, ela é maior que o seno de 80 graus. Por isso, ali a afirmação da letra D é falsa. A letra I. A tangente de 250 graus é maior do que zero. Ó, 250 graus é mais ou menos aqui, né? Então, a projeção vai ser positiva. Então, com certeza é maior do que zero, é verdadeiro. E a questão F, a tangente de 2π não existe. Isso é falso, né? Ela existe, né? Porque 2π é uma volta completa no mesmo lugar do zero e a projeção dá direto em cima da reta tangente, que é zero. Então, a tangente de 2π é igual a zero. Isso não quer dizer que ela não exista, né? Ela existe e vale zero. Na questão 37, mostrar geometricamente que a tangente de π sobre 4 é igual a 1. Bom, a gente vê aqui, né? Se eu fizer a projeção da reta tangente, para chegar na reta tangente do arco de π sobre 4, eu encosto no 1. Como que eu sei que aqui é 1? Como que eu posso mostrar isso geometricamente? Ora, o raio da circunferência trigonométrica é 1, né? E aí, se a gente utilizar aqui a régua, a gente vai ver que é a mesma distância, tanto ali quanto aqui, tá? Então, você pode fazer um desenho mostrando a circunferência trigonométrica e mostrando que essa projeção de π sobre 4, que leva nesse ponto da reta tangente, que essa distância aqui tem o mesmo tamanho da distância do raio da circunferência, que é 1. Então, portanto, a tangente de π sobre 4 é 1 também. E assim você mostra geometricamente. E a última questão pede para a gente calcular algumas tangentes, dado o valor da tangente de 22 graus, que é 0,4. Vamos pegar aqui a calculadora para a gente perceber algumas relações. Ó. A tangente de 22 graus é uma tangente que vai estar mais ou menos aqui, né? 22 graus. Aí eu vou fazer a projeção. Aqui. Opa. E o valor que foi dado para a gente é que isso vale aproximadamente 0,4. Tá ali. Aí ele pergunta quanto é que é a tangente de 158 graus. Bom, onde é que está 158 graus? 158 graus está mais ou menos aqui, né? Tá aqui. E 158 graus para 180 graus, olha só quanto é que falta. Falta exatamente 22 graus. Então, significa que a projeção dos 158 graus vai dar na parte negativa da reta tangente, mas vai ter a mesma distância da tangente de 22 graus, então vai ser menos 0,4. Agora, a tangente de 202 graus. 202 graus está mais ou menos aqui, ó. Né? Então, se eu fizer também 202 menos 180, olha só, que também é uma diferença de 22 graus. Então, essa projeção vai me levar aqui para uma diferença de 22 graus também e vai dar o mesmo valor da tangente, que é 0,4. E, por último, é a tangente de 338 graus, que está mais ou menos aqui, né? Aqui é o 330, então 338 um pouquinho para depois. Mas olha só aqui também que curioso, né? 360 graus, que é a volta completa, menos 338, também uma diferença de 22 graus. Então, a projeção da reta tangente também vai dar aqui no valor menos 0,4. Então, a letra A, tangente de 158 graus, é menos 0,4. A letra B, tangente de 202 graus, é 0,4. E a letra C, tangente de 338 graus, é também menos 0,4. Bons estudos para você
e até mais. Tchau!